Meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz, pastor Ilmar Satemeri Keller Kaiser, aqui de Lajinha, Minas, pelo Centro de Cultura Bíblica Bereshit, uma empresa da área de educação teológica, mas estamos ministrando a Bíblia Sagrada. Estamos aqui da cidade de Lajinha, sul de Minas, ao sul capixaba, leste de Minas, ministrando as aulas do curso intermediário. Nós aqui temos 3 cursos principais: o básico, 36 matérias, o intermediário com 18 matérias e o curso de bacharel livre com 12 matérias. Se alguém quiser fazer o curso superior, nós somos polo de uma faculdade reconhecida pelo MEC. Pode procurar no endereço aí na descrição do vídeo que nós podemos matricular você. Se você quiser fazer o curso regularmente, procure no endereço para entrar em contato conosco. Se você quiser apenas aprender a palavra de Deus, aproveite. Nossas aulas são todas livres no canal no YouTube, liberadas para todo mundo. Estamos encerrando hoje a aula do curso intermediário. A matéria é História do Cristianismo, bloco 5. Na outra etapa faremos a última história do cristianismo, que é a sexta fase. Hoje vamos encerrar aqui essa nossa 7ª aula, penso eu, 7ª ou 8ª aula da história do cristianismo, bloco 5. Na aula passada falamos da famosa noite de São Bartolomeu, né? Quando milhares de huguenotes foram assassinados a mando do rei Carlos V, de Catarina de Médici e outros mais. Hoje vamos encerrar falando da reforma na Itália e em outros países europeus. Reforma na Inglaterra, no rei Henrique VIII. E vamos encerrar então esse nosso estudo de História Eclesiástica, bloco 5. Havia um interesse especial ligado à história da reforma na Itália, visto ser ali o centro do catolicismo romano. Mas o Vaticano estava ali, né? E não poderia deixar de ver que essa maldade tinha seu centro no Vaticano. Na verdade, o foco era o Vaticano, né? Dali que saía todas as dogmas, todas as doutrinas errôneas, né? E apesar do terror reinante entre as bulas pontificiais e das atividades que revelavam pela sua execução, os escritos de Lutero, Melanchthon, Zwinglio, Bulster continuaram a circular e a ser lidos com prazer e avidez em várias partes da Itália. Mesmo eles tentando proibir e excomungando, mandando bulas, etc., ainda assim os escritos de Lutero chegavam ali. Durante mais de 20 anos, pôde esta obra prosseguir sem grande oposição. No ano de 1542, porém, viram claramente em Roma que ela ia fazer enfraquecer o papismo. Então a Inquisição recebeu ordens para usar de força contra os protestantes. E em breve viram as prisões atulhadas de vítimas. Nesse tempo surgiu uma figura chamada Aoneo Paleário. Ele escreveu um livreto chamado Benefício da Morte de Cristo. E ele era um dos mais notáveis campeões da reforma italiana. Mas bem depressa veio o martírio cortar a sua útil carreira. Nenhum cristão, dizia ele, nenhum cristão deve pensar em morrer na sua cama. Nos tempos que vão correndo, ser acusado, feito prisioneiro, esbafeteado, enforcado, cozido num saco, lançado às férias não é bastante. Que eles me assem no fogo, se por uma tal morte a verdade puder ser melhor trazida à luz. Quando os seus acusadores lhe perguntaram qual foi o primeiro meio de salvação que tinha sido dado ao homem, ele respondeu: Cristo, e o segundo, Cristo, e o terceiro, Cristo. Paleário esteve preso na masmorra da Inquisição durante 3 anos, e por fim queimaram-no em vida. E os inquisidores agiram de tal forma em toda parte da Itália, o país estava cheio de espiões. Eles infiltraram as pessoas no meio do povo para ir pegando o nome e anotando. De maneira que aqueles espiões foram fazendo delações dos seus vizinhos, dos seus amigos, supostos amigos, né? E de repente as prisões estavam atulhadas de gente. Algumas das pessoas foram condenadas a penitências, outras mandadas para as galés, outras torturadas e mutiladas, outras carregadas de ferros pesados, deixadas a morrer de fome em masmorras insalubres, outras queimadas em vida, muitos se refugiaram na Inglaterra. O certo é que mais de 40 mil exemplares do livro do Paleário, O Benefício da Morte de Cristo, foi espalhado em toda a região da Itália. Na Espanha, a reforma foi feita também, mas com muita perseguição. Naquele país, as doutrinas reformadas levaram milhares de pessoas para o exílio, e o que ficaram presos para a tortura e para as galés. Mas a Inglaterra protestante ainda achou lugar para receber muitos desses irmãos exilados.
Os principais agentes da reforma espanhola foram João e Afonso de Valdés. Nos Países Baixos, que depois veio chamar Holanda, né? A reforma ali, então, teve influência também dos que fugiram da Espanha para lá. Porque o País Baixo, nessa época, pertencia à Espanha. O Filipe era o rei lá. E então o martírio de 3 monges da Ordem Agostina, que foram condenados por lerem as obras de Lutero, despertou um tal espírito de investigação entre o povo que nem ameaça nem tortura puderam reprimir. Quando mataram esses 3 monges da Ordem Agostina, que tinham lido as obras de Lutero, o povo então despertou curiosidade para também querer saber sobre aquilo ali. E no ano 1566, foi uma deputação apresentar ao rei uma petição pedindo tolerância, assinada por 100 mil protestantes. Mas este rei, Filipe, em vez de satisfazer o pedido, aconselhou a sua irmã Margarida de Parma, governadora dos Países Baixos, a levantar um exército de 3 mil homens de cavalaria e 10 mil de infantaria para dar cumprimento aos decretos e matar todos os que estavam seguindo, que protestavam. O número de protestantes aumentava diariamente, apesar dos esforços da Força Armada para diminuir e espalhar. O fanático Filipe, rei da Espanha, entendeu então que tinha que recorrer a medidas mais desesperadas do que as adotadas até então, se quisesse exterminar mesmo com a religião. Então aumentou a perseguição. Não pouco satisfeito com a clemência de Margarida, deu planos de poder ao Duque de Alba, o qual pouco depois chegou ao país com um exército de 15 mil espanhóis e italianos. E começou uma série de atrocidades que não teve igual nos anais dessa perseguição. A maior parte das igrejas protestantes de cada geração foram destruídas, levantando-se forcas para enforcar os luteranos, as cidades despovoadas, porque o povo fugia como quem foge da peste, o comércio ficou paralisado, mercadores, operários, artistas, gente de todas as classes, saíram às pressas do país e consideraram felizes de serem capazes de salvar suas vidas. Para os que ficavam, a morte era certa. Em 1562, Roberto Ogier, lá em Flandres, uma das cidades da Holanda, sofreu martírio em companhia de seu filho mais velho. Esse filho mais velho, que era muito jovem, exclamou quando já estava nas chamas: ó Deus, Pai eterno, aceite o sacrifício das nossas vidas em nome do teu amado filho. Um monge que estava ali, pertinho, encolerizado, disse: tu mentes, garoto, Deus não é teu pai, vós sois filho do demônio. De repente ele escutou o menino dizer: olha, meu pai, o céu está se abrindo e eu vejo 1 milhão de anjos que se regozijam em nós. Estejamos contentes porque estamos morrendo pela verdade. Aí o monge gritou: mentira, mentira, o inferno está se abrindo e vem mais de 1 milhão de demônios que vão lançar vocês no fogo eterno. Mas não adiantou. A mulher de Roberto e outro filho logo também foram massacrados. Misérias e martírios se seguiram naqueles Países Baixos. As execuções pela água, pelo fogo, pela espada, a confiscação dos bens sucediam-se sem cessar. As vítimas eram aos milhares. O número de imigrantes aumentava na mesma proporção. E o produto dos confiscos chegou pouco a pouco à soma de 30 milhões de dólares. E os antigos privilégios desses países estavam aniquilados. A população tinha diminuído assustadoramente. A prosperidade da agricultura estava ameaçada de ruína. O comércio parado, as portas vazias, as lojas e armazéns devastados, muitos braços sem trabalho, os grandes negócios parados, as cidades comerciais que tanto prosperavam estavam empobrecidas. Enfim, tudo que tinha contribuído para a prosperidade agora com essa perseguição, tinha acabado em derrocada econômica também. O Duque de Alba não se importou com isso. Sendo escravo ativo do senhor cruel, nunca o pensamento da economia política perturbou o seu espírito. Esse medonho retrocesso não era nada para ele. A sua sede de sangue não estava saciada. Ele tinha fome, né? O assassinato de alguns milhares de protestantes não era bastante para satisfazer a crueldade de um tal homem. A foice precisava ceifar mais vidas. Numa palavra, toda a nação de hereges devia cair debaixo das mãos do assassino. No ano de 1568, quando o Concílio de Sangue se reuniu pela segunda vez, foi decretado que todos os habitantes de País Baixo fossem condenados à morte como hereges. E desta horrorosa sorte ninguém era excetuado, senão raras pessoas que foram especialmente indicadas. Os efeitos desse edito foram terríveis. Muitos enlouqueceram, outros não conseguiram fugir para os bosques de Flandres, tornaram-se selvagens em consequência da solidão e do desespero. Nas cidades ouvia-se os dobrar do sino a todos os momentos. É certo que o estado de coisa não podia ter sido mais terrível se o país tivesse sido visitado por uma peste. Em todas as casas havia luto,
Os corpos carbonizados e mutilados das vítimas daquele medonho decreto estavam expostos a centenas por toda parte. Instalou-se uma guerra civil naquela situação. Guilherme de Nassau, príncipe de Orange, reuniu sua comitiva em torno dele. O exército protestante, a princípio, não foi bem sucedido, mas foi auxiliado por Isabel da Inglaterra, pelo rei da França e pelos protestantes alemães. E no ano de 1580 puderam finalmente ver-se liberados, livres do jugo espanhol. Então essa situação caótica acabou encerrando no comando de Guilherme de Nassau, príncipe de Orange, que foi ajudado por Isabel da Inglaterra e pelo príncipe da França. Na Suécia, a reforma teve um outro fim. O rei Gustavo de Vasa foi auxiliado pelos irmãos Olaus e Laurentins Petri. Apesar de todos os obstáculos, a reforma prevaleceu ali e o rei teve em pouco tempo um partido tão poderoso para ajudar que conseguiu a restauração de vários estados e castelos com os prelados que tinham obtido dos seus súditos por meios ilícitos. Retomou aqueles castelos que eles tinham pegado no roubo, né? Reprimiu o poder dos bispos, tirou-lhe das mãos o rendimento da igreja, proibiu de tomar dali por diante qualquer parte do negócio do Estado. Então, foi uma reforma sem derramamento de sangue na Suécia, pelas mãos do rei Gustavo, auxiliado pelos irmãos Olaus e Laurentins Petri. Na Dinamarca, o rei Cristiano II estava à frente da reforma, e apesar da oposição do partido eclesiástico, que se tornou um sério embaraço para seus movimentos, e dos bispos terem chegado a promover sua deposição, continuou sempre a sua boa obra enquanto esteve no exílio, empregando seu secretário para traduzir o Novo Testamento para a linguagem dinamarquesa. Para a língua dinamarquesa, né? Os dinamarqueses deviam muito ao ministério do intrépido monge de Antvorskov, John Tausen, que, tendo sido feito prisioneiro para pregar a justificação pela fé, continuou a expor a doutrina pela janela da sua prisão. Da janela da cadeia pregava. O novo rei Frederico, ouvindo falar nele, deu ordem para o pôr em liberdade e pouco depois nomeou um de seus capelães. Na conferência de Odense, que teve lugar em 1527, o rei declarou-se publicamente a favor da reforma, e embora os bispos fizessem muita oposição, decretou ele que dali por diante os protestantes gozariam das mesmas regalias que os católicos. O novo rei era tão favorável à reforma como seu antecessor. E em 1536 foi reunido um concílio em Copenhague que estabeleceu a religião como oficial do país. Na Inglaterra, a reforma começou politicamente, né? Aquela confusão do rei Henrique VIII. Ele queria se divorciar de Catarina de Aragão e o Papa não atendeu, e então ele excomungou toda a Igreja Romana de lá e criou então o anglicanismo. Então a história da reforma lá é a história da reforma política, né? Ela não começou através de oração. Mas temos lindas histórias de Tyndale, que foi um grande tradutor da Bíblia, um homem de caráter, que professor, e a grande obra dele foi a tradução da Bíblia Sagrada, junto com o seu amigo chamado Coverdale. Esses dois foram o grande trabalho dele. Ele acabou indo para Antuérpia, lá na região então da Bélgica, em casa de um inglês chamado Poins, onde ele foi traído e entregue na mão dos papistas por alguém que tinha gozado de sua confiança, e depois de definhar na prisão durante 18 meses, com os quais contribuiu para a conversão do carcereiro e outras pessoas de sua casa, foi condenado ao poste. Teve, por sorte, ser estrangulado antes de ser queimado. E a sentença foi cumprida na cidade de Vivorden, em 1536. As últimas palavras dele foi: Senhor, abre os olhos da rei da Inglaterra. E depois de Tyndale, que teve essa grande obra de fazer a tradução da Bíblia Sagrada, nós temos a história do Dr. Latimer, que era filho de um fazendeiro que nasceu em 1541, e é muito inteligente. Ele prestou também grandes serviços, se converteu, era um devoto católico, depois se converteu e andou pregando e tinha bastante senso comum para não deixar enganar por tão evidente lisonja. Se Lutero pega a palavra de Deus, não posso fazer oposição, mas se ele ensina o contrário, então eu estou pronto a atacá-lo. Bem, então, mestre Latimer, disse o bispo, já percebo que as suas ideias um dia ou outro há de arrepender-se delas. E assim, então, a reforma continuou lá na Inglaterra, nas mãos desse nosso irmão chamado Latimer. E no final nós temos alguns obstáculos para a reforma inglesa, do chamado Thomas Cranmer, que gozava de favor real e por fim promovido a sede de Canterbury. Era um homem de sabedoria e piedade, mas tímido e indeciso. Teve muitos martírios também, e assim nós vamos encerrando por aqui essa história do cristianismo, bloco 5. Fica na paz, tchau, tchau.